Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Um ataque sobrenatural. Boa noite, amigos do canal. Meu nome é Lucas. Eu tenho 38 anos de idade e moro em Ponta Grossa, no Paraná. Eu tenho um relato para contar de algo apavorante que aconteceu comigo e um amigo quando eu tinha 15 anos de idade. Na região, eu sempre ouvi histórias sobre aparições de criaturas estranhas nos pastos e pela mata. Mas quando testemunhamos essas coisas, é realmente inesquecível e é sobre isso que eu quero falar. Então, vamos ao relato. Eu morei até os meus 22 anos em uma fazenda com os meus pais na região de Ponta Grossa. Era um lugar mais afastado da cidade, cerca de uns 30 minutos de carro. Depois de adulto, eu me mudei para a cidade e um dos motivos foi exatamente esse fato que eu vivenciei. Eu cresci por aqui e me acostumei com a vida no campo. O meu pai trabalhava na roça e a minha mãe cuidava da casa e dos filhos. Éramos eu e mais 2 irmãs. Aprendi com meu pai a trabalhar nas terras e a cuidar dos animais desde cedo, isso já com os meus 12 anos de idade. A única coisa negativa nisso é que me atrasou nos estudos, tanto que só fui me formar depois dos 18. Enfim, durante parte da minha vida, ouvia histórias estranhas contadas pelos mais velhos. Grande parte dessas histórias era de aparições de fantasmas ou de lobisomens. Alguns falavam que, de tempos em tempos, essa criatura aparecia e era vista em pastos e fazendas pela região. Embora eu acreditasse nessas coisas, procurava não pensar muito no assunto. A minha rotina aos 15 anos era ir para a escola e depois trabalhar em casa, cuidando dos meus irmãos, alimentando os animais e ajudando nas plantações junto com a minha mãe. O meu pai mal parava em casa. Ele saía às 5 da manhã e voltava às 6 da tarde, exausto, e mal falava com a gente. Então teve um dia que ele apareceu mais cedo em casa. Parecia agitado e assustado com alguma coisa. Eu percebi que ele conversava baixo com a minha mãe, mas não consegui entender direito o que estava dizendo. Eu me recordo que ele mandou fechar todas as janelas mais cedo e que fôssemos nos deitar antes do horário habitual, mas não falou o motivo de tudo aquilo. Naquela noite, nada aconteceu, mas isso iria mudar nos dias posteriores. No dia seguinte, lá por volta das 5 horas da manhã, meu pai entrou no meu quarto para me acordar para ir à escola e veio conversar comigo. Ele parecia bem sério e preocupado, então me contou de que algo muito estranho havia acontecido na fazenda onde ele trabalhava. Segundo ele, logo de manhã, quando foi até o pasto para dar comida para o gado, encontrou um dos animais caído no chão de uma forma bem assustadora. Estava apenas a carcaça aberta, ainda quente, como se tivesse acontecido pouco antes dele chegar ao local. Meu pai disse que já havia visto animais sem vida, mas nada parecido com aquela cena, pois o boi parecia quase do avesso. Isso acabou gerando muitos boatos e assustou todos que trabalhavam na fazenda, pois ninguém sabia o que havia acontecido ali. Então meu pai
Pediu para que eu ficasse alerta durante a tarde e cuidasse de todos em casa, pois, como o filho mais velho, era minha responsabilidade. E se fosse necessário, era para eu pegar a bicicleta e ir até a fazenda chamá-lo. O lugar ficava a uns 3 quilômetros da nossa casa, então não era muito longe. Eu confesso que achei toda aquela história muito estranha, pois ele nunca havia falado daquele jeito comigo. Parecia realmente assustado. Fiquei bem apreensivo com o que ele havia me contado. Pensei que o animal que atacou o gado poderia ser uma onça parda ou algum outro bicho selvagem. Mas eu estava totalmente errado e prestes a descobrir toda a verdade. Durante aquele dia, tudo correu normalmente. Eu fui para a escola de bicicleta, eu voltei, fiz meus afazeres rotineiros, junto com a minha mãe, é claro, e irmãs. E no final da tarde, lá por volta das 5 horas, um amigo meu apareceu em casa para me chamar para darmos uma volta de bicicleta. Eu já estava bem cansado, mas fazia um bom tempo que eu não saía para me divertir um pouco. Já tinha até me esquecido da conversa com meu pai, de tudo que estava acontecendo. Então avisei a minha mãe e disse para eu não demorar muito para voltar. Eu concordei e enfim saí para dar uma volta com meu amigo e colocar assim um papo em dia. Depois de andarmos um pouco de bicicleta, resolvemos parar perto de um riacho da região e ficamos lá conversando. É claro que perdi a noção do tempo. Quando dei por conta, já eram por volta das 6:30 da tarde e as coisas estranhas começaram a acontecer. Como era verão, ainda não estava muito escuro. O céu estava meio roxo, com o sol se pondo no horizonte. Então virei para o meu amigo e disse que deveríamos voltar, pois eu já sabia que ia levar uma bronca do meu pai. Um pouco antes de nos levantarmos para irmos embora e assim pegar as nossas bicicletas, ouvimos uns ruídos vindos do outro lado da estradinha de terra que ficava perto do riacho. Eu me virei para o meu amigo e falei que poderia ser a tal da onça parda que andava atacando a fazenda da região. Na mesma hora ele concordou comigo, pois já estava sabendo do que havia ocorrido na fazenda. Essas notícias correm muito rápido no interior. Foi quando estávamos perto de pegarmos as bicicletas no chão que ouvimos passos no mato perto da gente. Até então, ainda estávamos pensando que se tratava da tal onça parda. Jamais poderíamos acreditar que o que estava nos cercando era algo completamente sobrenatural. Foi aí que, em seguida, ouvimos um rosnado que lembrava claramente um cachorro. Tanto eu quanto meu amigo nos viramos rapidamente e vimos umas folhagens se mexendo, como se alguma coisa estivesse passando por entre elas. Rapidamente eu falei para ele que só poderia ser a tal da onça e que deveríamos sair logo dali. O meu amigo, sem noção nenhuma, simplesmente pegou uma pedra e jogou na direção do mato, de onde vinha o tal barulho. Eu nem preciso falar que esse erro quase acabou com as nossas vidas. Os rosnados ficaram mais altos e evidentes. Eu me virei para o meu amigo e disse para sairmos logo daquele lugar. E assim que eu falei isso, vimos aquela coisa se esgueirando por trás do mato e ficando em pé como se fosse uma pessoa. Naquela hora entramos em pânico. A alguns metros de onde estávamos, havia uma fazenda cercada por grades e cercas na parte dos fundos. Era o lugar mais próximo que tínhamos para correr. Nem pensei em pegar a bicicleta. Começamos a correr desesperados até a fazenda, que no caso ficava uns 100 metros dali. Enquanto eu corria, olhei para trás rapidamente e percebi a criatura em cima da minha bicicleta, arrancando a roda dianteira e amassando o guidão. Aquela coisa era muito grande e parecia um cão negro, mas andava como um homem, porém meio desengonçado. A pelagem era bem escura,
mas não deu para prestar muita atenção no rosto naquele momento, pois eu estava correndo apavorado. Conseguimos chegar à fazenda e passamos entre a cerca de arame farpado, nos jogando no chão entre os arbustos. Nunca irei me esquecer do medo e a raiva que eu senti naquele momento, pois se o meu amigo não tivesse jogado aquela maldita pedra, provavelmente não estaríamos naquela situação. Já estava bem escuro naquele momento e percebi que o meu amigo estava muito assustado. Eu tentei manter a minha calma, mas com aquela coisa atrás da gente era bem difícil. Foi aí que, do nada, o meu amigo apertou o meu ombro. Virei e vi ele, com os olhos arregalados, olhando fixamente para a frente. Ele tampou a boca e então me virei para olhar também. A criatura estava na frente da cerca de arame farpado, em pé, farejando o ar em volta. Naquele momento eu consegui ver melhor, e eu posso afirmar sem nenhuma dúvida: aquela criatura era de fato um lobisomem. Ele tinha um focinho que me lembrava um porco, porém as orelhas eram pontiagudas e meio caídas. Haviam partes do seu corpo sem pelagem, sem contar que a pele daquela coisa parecia ser meio acinzentada, mas não deu para ver direito. Os seus olhos tinham uma tonalidade amarelada e brilhante. Eu senti o meu coração disparar. Eu tampei a minha boca também e mal respirava. Estávamos a uns 20, 30 metros daquela criatura naquele momento, tentando nos manter escondidos no meio do mato alto. Aquela coisa ficou andando de um lado para o outro por alguns minutos e com certeza estava nos procurando. Foi aí que, do nada, a criatura parou de andar e se abaixou, ficando em 4 patas. Levantou a cabeça farejando o ar mais uma vez e então rapidamente se virou em nossa direção. Eu nunca me esquecerei daqueles olhos brilhantes olhando diretamente para onde nós estávamos, como se soubesse exatamente a nossa direção. Eu comecei a tremer quando aquela coisa se aproximou da cerca e começou a balançar, tentando derrubá-la. Eu tenho certeza de que iria conseguir facilmente, o que seria com certeza o nosso fim. Só que fomos salvos, ou pelo acaso, ou talvez por Deus. Mas assim que aquela coisa tentou arrancar a cerca e vinha até nós, percebemos uma luz forte vindo do outro lado da estrada. Em seguida, ouvimos buzinas de um veículo se aproximando rapidamente. A criatura se afastou da cerca e partiu para o outro lado da estrada, voltando na direção do riacho. Nós, no caso, meu amigo e eu, continuamos abaixados, atentos ao nosso redor. Logo em seguida, vimos o veículo parar na estrada e um grito chamando pelo meu nome. Era o meu pai, que no caso tinha saído para vir atrás de mim. Ele estava furioso e ao mesmo tempo aliviado ao me ver saindo do matagal e correndo em sua direção. Ele me abraçou tão forte que quase quebrou a minha costela. Colocou nós dois na caminhonete e saímos de lá. Eu falei das bicicletas, mas ele disse que voltaria na manhã seguinte para buscá-la. Dentro do carro, eu comecei a chorar. Eu estava em pânico. Já o meu amigo parecia estar em choque, pois não conseguia falar nada. Ele nos deixou em casa e o meu pai conversou com os pais dele sobre a situação, mas resolveu falar que a criatura que nos atacou, na verdade, era uma onça parda. Mas eu tenho certeza de que ele viu a criatura e sabia de toda a verdade. Na volta para casa, o meu pai me deu uma bronca daquelas, mas vendo a situação, tentou pegar leve e se mostrou aliviado por nada de pior ter acontecido com a gente. Ele pediu que aquilo ficasse entre nós, para que eu não falasse com mais ninguém, muito menos com a minha mãe, até mesmo para não alarmar ninguém. E pediu que eu conversasse com meu amigo e que pedisse que ele fizesse o mesmo que eu. Naquela altura, as pessoas já estavam desconfiadas de que realmente havia algo muito estranho rondando o lugar. O fato é que depois daquela noite, pararam de aparecer animais sem vida nos pastos. Não se falou mais sobre nenhum tipo de aparição da tal onça parda em lugar algum.
mas eu fiquei um bom tempo sem sair de casa durante a noite, depois daquela situação apavorante. No dia seguinte ao ocorrido, meu pai foi buscar a bicicleta, mas ela estava destruída, então ele resolveu jogá-la no lixo. Não tinha nem como consertar. Eu nem quis ver como a bicicleta estava, pois se aquela coisa fez aquilo com uma bicicleta, eu imagino o que faria com a gente. Meus amigos, enfim, esse é o meu relato. Eu acreditava que poderia existir coisas sobrenaturais, mas jamais pensei que quase me tornaria vítima de uma coisa dessas. Depois daquela noite, eu nunca mais vi nada parecido, embora já tenha tido outras situações inexplicáveis, mas nenhuma chega perto do que eu vivenciei quando eu tinha meus 15 anos de idade. Alguns anos depois, já adulto, eu fui morar na cidade, mas os meus pais ainda moram na mesma casa e na mesma fazenda. Quando eu vou visitá-los, eu passo em frente àquela cerca e me vem um filme na memória com aquele sentimento de medo que nunca irei me esquecer. Uma coisa é certa, esses seres diabólicos são mais reais do que se pensa. E deixo aqui o meu testemunho de que este mundo é sim repleto de coisas inexplicáveis. Boa noite. Quando a morte não foi o fim. Eu não sei bem como começar esse relato. Eu perdi a vida aos 9 anos de idade. Antes de continuar, eu vou explicar melhor como isso aconteceu. O meu nome é Alan Campos. Eu estudava em uma escola particular, mas não das mais caras. Eu tinha um amigo chamado Sérgio. O pai do Sérgio era militar. Eu ia à casa dele com frequência, pois a minha mãe havia se tornado amiga da mãe dele. Sempre que eu estava com eles, eu comparava o meu pai com o pai do Sérgio e me sentia grato por ter um pai que eu tinha, pois o pai do Sérgio, conhecido como Santiago, era uma pessoa muito estranha. Ele colecionava troféus, medalhas e armas. Acontece que uma noite eu fui dormir na casa do Sérgio. Nossos pais estavam em um jantar promovido pela escola para os pais dos alunos. Nos deram então permissão para ficarmos acordados até tarde jogando videogame na sala. Ele tinha na época um Nintendo 64. Estávamos jogando 007 GoldenEye quando de repente acabou a luz e 2 segundos depois ouvimos uma explosão a umas 2 ruas de distância. Um transformador deveria ter estourado e por isso toda a vizinhança ficou no escuro. O Sérgio me disse que no escritório do seu pai haviam lanternas. Nós subimos no escuro tateando o caminho. Não dava para enxergar quase nada, exceto em alguns pontos próximos às janelas onde a luz da lua entrava. Lá em cima, ele não teve dificuldade em se deslocar, pois conhecia bem a casa. Nós então entramos juntos no escritório. Aquele era o único cômodo da casa com lâmpada de segurança. Lá não estávamos completamente iluminados, mas dava para ver por onde andávamos. Nunca antes eu havia entrado ali. O senhor Santiago mantinha os seus troféus e uniformes em vitrines, junto com as condecorações que ele havia recebido. No gaveteiro de uma escrivaninha preta estavam as lanternas e sobre ela havia uma pistola. Aquilo chamou a minha atenção. Eu perguntei ao meu amigo se ela era de verdade. Eu sabia que o pai dele deveria ter armas, mas eu nunca havia visto uma pessoalmente. Na parede havia um móvel de metal, um armário preto de portas largas. Ele estava trancado, então não pudemos abri-lo, mas era onde ficava a coleção de armas do pai dele. O Sérgio voltou à escrivaninha para pegar as lanternas. Enquanto isso, eu pedi para ficar um pouco mais ali. Tudo naquele lugar
havia despertado a minha curiosidade. O meu amigo me disse que o seu pai proibia de entrar ali e que não podíamos demorar. Antes de sairmos, eu me lembro de ter voltado e pego a arma da escrivaninha. O Sérgio atirou da minha mão imediatamente e me disse que não era para eu pôr a mão naquilo. Antes de colocá-la de volta no lugar, ele a segurou e a examinou. Me pareceu ali que ele nunca antes tinha tocado naquela arma. Infelizmente, não sabíamos que ela estava carregada. Eu não sei o que ele fez, mas de repente a arma disparou. Tudo aconteceu em uma fração de segundos. Eu senti um impacto muito forte no rosto, uma dor de cabeça intensa e quase imediatamente a minha mente se apagou. Foram 10 segundos de escuridão total. Eu senti espasmos em todo o meu corpo e então eu parei de sentir. Parecia um sonho, mas eu sabia que não era. As coisas que começaram a surgir diante de mim não apenas podiam ser vistas, mas também tocadas e sentidas pelo cheiro. Eu vi as escadas, eu vi uma porta, eu vi uma pessoa lendo um livro, eu ouvi também alguém cantando ao longe. É o que muitas pessoas chamam de experiência de quase morte. E quando eu cheguei ao fim da escada, eu me deparei com as portas e as abri. O que aconteceu depois foi que eu voltei a sentir as minhas pernas, meus braços, meu tronco, minha cabeça, mas acima de tudo, meus ombros. Eu sentia que alguém os pressionava e me sacudia. Eu abri os meus olhos, eu estava no chão. A minha cabeça doía muito. Era o pai do Sérgio que me sacudia. Ao fundo, eu ouvi gritos, gritos de desespero. A luz ainda não havia voltado, mas as lanternas estavam acesas sobre nós. Eu entendia claramente que a pessoa gritando, desesperada, era minha mãe. O meu pai me chamava aos berros. O pai do Sérgio também gritava, assim como a mãe dele. Todos queriam saber o que havia acontecido. No momento do disparo, eu não sei o que me atingiu, mas quando eu toquei o meu rosto, ele estava intacto. Eu não conseguia me levantar. Eu estava fraco demais e não conseguia nem falar. Os meus braços tremiam. O choque da situação me impedia de perceber o que realmente havia acontecido. Quando a luz voltou, todos ficaram em silêncio e então começaram a gritar de novo. A minha mãe gritou ainda mais forte ao meu lado. A minha mãe gritou ainda mais forte e ao meu lado estava o meu corpo. Era eu mesmo, caído em uma poça de sangue. Amigos, entendam o que eu estou dizendo. Eu não sou um fantasma. Eu não era uma alma observando tudo do canto da sala. Eu sou o Sérgio. O meu pai é o senhor Santiago, o militar. Os meus pais me repreendiam e gritavam. Os meus pais brigavam com os pais dele. Como você pode deixar uma arma carregada no lugar com crianças? Repetiu meu pai furioso. Na verdade, o pai do Alan, o pai do garoto que jazia no chão sem rosto, isso tem explicação? Nunca teve para mim. Por 9 anos, eu tive um corpo, o corpo do Alan, e depois do disparo, o corpo de outra pessoa. Por 9 anos, eu fui aquela pessoa. Meus amigos, eu me lembro da casa e dos pais com que eu cresci. Os meus novos pais me levaram a psicólogos e psiquiatras. Eles passaram a me tratar de uma maneira estranha. Eles disseram a eles que minha mente havia inventado tudo por causa do trauma. A minha vida mudou completamente naquela noite, em muitos sentidos. Eu juro, as memórias dessa outra vida são reais, elas são vívidas. Mas um dia eu decidi fingir que nada disso era verdade. O corpo, a vida anterior, tudo isso para que não me internasse em uma instituição. O meu pai tinha contatos no exército para isso. Então, eu apenas aceitei a minha nova realidade, que não era mais o Alan, que agora o meu nome era Sérgio. Na primeira oportunidade, o meu pai se transferiu de quartel e nos levou para um outro estado.
Eu nunca mais vi as pessoas que viviam ao meu redor. Eu nunca saí de casa. Os meus pais sabiam que eu havia disparado aquela arma. Eles nunca acreditaram que tinha sido um acidente. Por muitos anos, eles tiveram medo de que eu poderia fazer da minha vida. No entanto, muito tempo depois, eu descobri que meu pai havia conseguido fazer com que todos acreditassem que o Alan havia disparado acidentalmente na própria cabeça. Amigos, eu espero que eu tenha conseguido explicar bem o que aconteceu. Escrever isso me faz sentir como se eu estivesse maluco. Sinceramente, eu não sei se isso parece um delírio, um devaneio ou algum pesadelo. Esses anos foram muito difíceis para mim. Houveram momentos em que eu pensei que realmente eu deveria ser internado. O meu pai me alistou no exército assim que eu tive idade suficiente. Hoje eu sou uma pessoa normal. Eu acredito que tudo que eu vivenciei depois foi real. Eu conheci pessoas incríveis e até minha saúde mental parece ter melhorado. Eu nunca contei isso para ninguém, além dos meus pais e dos especialistas que me trataram na época. Eu não conto porque tudo isso simplesmente não faz sentido. O que aconteceu comigo não tem explicação, mas para mim foi tudo real. Mais de 30 anos depois, quando eu voltei ao bairro onde eu cresci, não ao bairro do Sérgio, mas ao do Alan, eu fui ver a casa, a minha casa. Os meus pais já não moravam mais lá. Eu nunca consegui falar com eles e nem sei para onde eles foram. Eu até tentei encontrá-los pelas redes sociais, mas eu tenho certeza de que eles não têm ou nunca tiveram. Meus amigos, eu olhei para dentro da casa. As lembranças eram vívidas. Tudo estava na minha mente. Eu morava ali. Enquanto eu observava os detalhes e me convencia cada vez mais, de repente, me dei conta de que alguém estava me olhando do terraço. Eu estava de folga e não usava o meu uniforme, mas eu acho que as pessoas sabem reconhecer o militar mesmo com roupas comuns. Ela me perguntou se poderia me ajudar. No início eu disse que não e depois que sim. Eu contei que eu havia morado naquela casa. Eu não acredito que você tenha morado aqui, disse a senhora. Essa casa ficou vazia por 20 anos. Antes disso morava aqui uma família, mas o filho tirou a própria vida com um tiro no rosto. A tragédia impactou demais aquelas pessoas. O pai também tirou a própria vida. Aí dentro, menos de um ano depois. Quando ela me disse aquilo, eu não senti nada, eu não me senti bem e nem me senti mal. Eu não senti dor. Eu não sei se realmente foi ou era o meu pai. Não há como saber. Não exatamente uma maneira lógica de saber. Alguma coisa na minha mente, nas minhas lembranças distantes, me dizem que sim, que ele era. Mas eu já não sei mais. Esse é o meu relato. Me desculpem se eu não consegui explicar muito bem o que me aconteceu. Às vezes eu mesmo fico confuso quando tento explicar isso para alguém. Muito obrigado você do canal por ter contado o meu relato. Eu sei que ela vai parecer muito estranha para muita gente, mas eu juro que ela é totalmente real. E até hoje eu não vou mentir. Mexe comigo. Um grande abraço a todos os amigos desse canal maravilhoso. Fiquem com Deus. O dia em que o mal bateu a porta. Boa noite a todos. Eu me chamo Camila e moro no interior de Pernambuco. O relato que venho contar aconteceu com minha avó e foi no ano de 1954. Naquela época, ela tinha 9 anos de idade. Ela vivia com a sua mãe, padrasto e mais 3 irmãos. Moravam em um engenho que até hoje é propriedade de uma usina. Antes de começar, eu quero deixar bem claro que a minha avó nunca foi uma mulher de contar mentiras.
Ela era, na verdade, uma mulher bem séria e de respeito. Eu sei que muitas pessoas duvidam do sobrenatural, mas eu acredito em tudo em que ela afirmava ter vivenciado. Pois bem, vamos ao relato. Naqueles tempos era muito comum escutar histórias de lobisomens e outras criaturas no interior, mas a maioria das pessoas não acreditava. Sempre falavam que era apenas conto para assustar crianças. Mal sabiam o quanto estavam errados. Era uma sexta-feira santa e o padrasto da minha avó, que trabalhava como vigia na usina, por algum motivo, acabou tendo seu turno alterado para a noite. Ele era muito trabalhador, não era homem de rejeitar nenhum dia de serviço. Então arrumou suas coisas e se preparou para ir. Mas antes de sair de casa, a minha avó conta que o viu conversando com sua mãe. Como ela ficaria sozinha naquela noite, o que não era comum, ele mostrou onde guardava uma espingarda. Era uma arma antiga que ele mantinha em casa para caso de emergência. Ele a alertou para tomar muito cuidado naquela noite, mandou que fechassem bem todas as portas e janelas quando ele saísse, pois como ela estaria sozinha com os filhos, não era para arriscar, especialmente morando em um local mais isolado. Enfim, chegou a hora dele ir para o trabalho. Ele se despediu de todos e quando a mãe viu que estava escurecendo, entrou e trancou todas as portas e janelas. Até então as coisas foram tranquilas dentro de casa, mas com o passar das horas, com a noite adentro, nada seria como antes. A minha avó e os irmãos brincavam enquanto a mãe fazia o jantar. Passado mais um tempo, com tudo pronto, ela os chamou para irem comer, tudo normal. Depois da janta, minha bisavó colocou todos para dormir. Tudo estava em silêncio. Ela foi até a porta para colocar mais uns suportes e assim deixá-la mais protegida. A minha jovem avó, que ainda não havia dormido, foi até o corredor e observou aquilo. Achou na mesma hora bem estranho. Foi até sua mãe para perguntar por que ela estava fazendo aquilo, pois normalmente não eram tão cuidadosos quando o pai estava em casa. Então ela respondeu que era por precaução, caso algum ladrão quisesse entrar. Como só estava ela para proteger os filhos ali, era algo para evitar que qualquer coisa entrasse em casa e causasse algum mal. A minha avó então se virou, voltou para o quarto tranquila, se sentindo segura para ir dormir. Só que essa segurança durou muito pouco. Quando o relógio marcou 10:30 da noite, a minha avó escutou um barulho vindo do estábulo onde os cavalos estavam. Não era muito longe da casa. Na hora ela até pensou que poderia ser algum cachorro ou gato fazendo bagunça e voltou a dormir. Passadas mais umas horas, já no início da meia-noite, novamente ela acordou com outro barulho estranho, sendo que dessa vez resolveu se levantar e olhar por uma brecha na janela. Ela conta que viu um homem se revirando e se contorcendo no chão perto dos cavalos. Em seguida, aquela pessoa se levantou e arrancou a camisa de forma violenta. Ela conta que ouviu o homem falar algumas palavras estranhas que ela afirma não ter entendido. Naquele momento, a minha avó, que era apenas uma menina, estava completamente apavorada com tudo aquilo. Ela correu pelo corredor para ir até o quarto da sua mãe e contar o que estava acontecendo. A mãe acordou assustada, foi até o quarto para ver o que estava ocorrendo lá fora, mas quando olhou pela janela, aquele estranho homem já não se encontrava mais lá. No lugar dele havia uma coisa monstruosa envolta em sombras. Como as pessoas antigas eram mais supersticiosas e acreditavam mais no sobrenatural, naquele momento a minha bisavó teve certeza do que estava vendo no seu quintal. Era um lobisomem. Com muito medo, sem saber direito o que fazer, a minha avó conta que a mãe dela, mesmo com pouca coragem,
foi até o quarto e pegou a espingarda que o marido havia deixado. Ela sequer sabia o que estava fazendo, mas mesmo assim voltou para o quarto da minha avó segurando firme a arma. Nesse mesmo momento, todos estremeceram com o som alto do uivo do lado de fora. A minha avó conta que o som foi tão alto que certamente pôde ser ouvido a quilômetros de onde moravam. Todos na casa estavam apavorados. A minha avó correu para se esconder debaixo da cama, enquanto sua mãe, com muito medo e trêmula, abriu a janela bem devagar, apoiou a espingarda na base, se abaixou e, meio sem mira, disparou 2 tiros contra aquela coisa que cercava a casa. Um dos tiros acabou pegando em cheio nas costas daquela criatura infernal. Segundo o que minha bisavó contou para minha avó depois, a besta caiu e começou a se contorcer de dor. Deu um berro ainda mais alto do que o primeiro. Se virou e a encarou de frente, com a janela aberta. Mesmo ferida, a criatura correu em direção à casa e à janela. Vendo aquilo, rapidamente a minha bisavó fechou e escorou com uma madeira grossa e forte. O impacto daquela coisa foi forte, mas a madeira aguentou. Ela correu para ficar junto das camas dos filhos, segurando firme a espingarda e apontando para a porta, caso aquela criatura conseguisse entrar. Foram momentos de puro terror. Ela conta que a criatura foi com tanta força na parede do quarto que estremeceu toda a casa. A besta insistiu mais algumas vezes, tentando invadir a casa, mas ao perceber que não iria conseguir entrar, saiu correndo mata adentro, desaparecendo logo em seguida. Foi uma madrugada de muito medo. Ninguém conseguiu dormir naquela noite. Todos estavam em choque ao presenciar aquela coisa. A minha bisavó, junto aos seus filhos no quarto, ficou até o amanhecer, mantendo as mãos na espingarda do marido. Quando deu 6 horas da manhã, o padrasto chegou do trabalho. Ainda muito assustado, a minha bisavó começou a falar sobre o que havia acontecido durante a madrugada. Ele não ficou muito surpreso. Falou que sabia que algo assim poderia acontecer, pois disse ter ouvido barulhos estranhos e uivos perto da usina onde estava trabalhando, mas não chegou a ver o que era. Foi uma madrugada de puro terror, mas nada pior aconteceu, graças a Deus. Eu não duvido do que aconteceu naquela noite não, pois mesmo nos dias de hoje temos muitos relatos dessas criaturas. Não tem como eu não acreditar no sobrenatural tendo evidências por aí. Resta apenas torcer para que nunca tenhamos que cruzar o caminho dessas criaturas, que só podem ser algo sobrenatural. Boa noite a todos do canal. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.